Putin foi forçado a recuar. As capacidades de ataque em profundidade da Ucrânia causaram uma grande interrupção na indústria de defesa russa. Agora, fábricas críticas de foguetes e mísseis estão sendo movidas a milhares de quilômetros de distância das áreas próximas às linhas de frente. Uma medida semelhante foi tomada contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Stalin venceu a guerra deslocando indústrias críticas para o leste, mas a situação é muito diferente agora. A Ucrânia possui enormes capacidades de ataque não tripulado, capazes de penetrar 3.000 quilômetros de profundidade, rompendo o escudo de chuva de Moscou. Isto não é uma operação de redesdobramento tático. Esta é a admissão mais concreta de que Putin foi forçado a recuar. Por trás do desespero de Putin está a campanha de ataques profundos sistematicamente intensificada pela Ucrânia. Em fevereiro de 2026, a fábrica de construção de máquinas de Votkinsk, localizada a 1.400 quilômetros de distância, foi atingida por um míssil de longo alcance FP-5 Flamingo. Esta instalação produzia mísseis balísticos Iskander e componentes para mísseis balísticos com capacidades nucleares. A fábrica de microeletrônica Kremlin-L, em Bryansk, a fábrica de explosivos Chapaevsk, a fábrica de aeronaves Ulyanovsk, todas foram destruídas. Foi esta onda de ataques que forçou a Roscosmos a agir. De acordo com o relatório do The Telegraph, a Rússia está se preparando para uma grande realocação em sua indústria espacial. Enquanto o centro espacial Khrushchev está se mudando de Moscou para Omsk, a produção de motores de foguete também será transferida para a cidade de Perm. A razão oficial são os altos custos indiretos, mas a verdadeira razão foi abertamente admitida pelo ex-ministro da Defesa Shoigu e pelo porta-voz do Kremlin Peskov. Nenhuma região está segura dos ataques ucranianos. Devido a essa insegurança, o primeiro passo foi dado em janeiro de 2026. A divisão de desenvolvimento dos veículos de lançamento Angara foi transferida para Omsk. Segundo especialistas, esse processo massivo de realocação e reestabelecimento levará pelo menos 3 anos. Durante este período, espera-se que as linhas de produção quase parem. A produção dos mísseis balísticos Iskander e dos mísseis de cruzeiro Kahab-101, que determinam o curso da guerra, pode parar. Isso significa que os militares russos podem perder entre 60 e 100 mísseis por mês. Considerando que os estoques existentes já foram esgotados pelos ataques profundos da Ucrânia, a posição da Rússia será significativamente enfraquecida. Menos mísseis guiados com precisão significam que os ataques a posições ucranianas, linhas de logística e infraestrutura energética chegarão a um impasse. Neste ponto, as forças russas podem ser forçadas a depender de fogo de artilharia e drones baratos. No entanto, por mais eficazes que os drones possam ser, eles não podem substituir um míssil destrutivo guiado com precisão. Para destruir um centro de comando que um míssil Iskander poderia eliminar com um único ataque, agora terão que enviar dezenas de drones. Essa ineficiência traz o risco de impactar diretamente o ritmo de avanço nas linhas de frente. Com a pressão aliviada, a defesa ucraniana terá ganho o tempo e o espaço necessários para seu próprio planejamento ofensivo. Especialistas estão dizendo exatamente isso. Esta enorme interrupção na produção poderia amarrar as mãos da Rússia em relação às suas ofensivas na primavera e no verão de 2026. A guerra poderia se transformar em um caos muito mais longo e muito mais caro para Moscou. A parte interessante é que não são apenas os analistas ocidentais que estão pintando esse quadro sombrio. Até mesmo o renomado blogueiro de guerra russo, Yuri Podolyaka, de repente mudou de tom e admitiu a dura realidade. Segundo Podolyaka, a Rússia implantou aproximadamente 6.500 drones em março, mas a Ucrânia respondeu com quase o dobro desse número. Ainda mais impressionante foi o seu reconhecimento de que a Ucrânia agora pode realizar operações na retaguarda mais profundamente do que a Rússia é capaz. Em suas próprias palavras, esta é agora uma guerra de atrito na qual a Rússia está ficando para trás. Vamos supor que a Rússia consiga superar este processo e que as fábricas na Sibéria e nos Urais comecem a produção. É aí que o verdadeiro pesadelo começará. Transportar essas armas massivas para as linhas de frente é uma missão suicida logística em si, especialmente os sistemas da classe Sarmat. Carga extremamente sensível que requer vagões especiais e caminhões pesados de grande porte. Esses mísseis massivos produzidos em Perm e Omsk serão primeiro carregados em linhas principais como a ferrovia Transiberiana. Eles viajarão milhares de quilômetros para serem descarregados em centros de transferência em Rostov, Belgorod ou Crimeia.
e, na etapa final, serão transportados para as linhas de frente por meio de comboios de caminhões pesados. Mísseis que antes eram lançados de Moscou ou chegavam às linhas de frente em questão de dias, agora embarcarão em uma jornada que durará semanas, enfrentando as condições sazonais congelantes da Sibéria, o risco de sabotagem e o perigo de serem alvos de drones ucranianos. De acordo com análises do Instituto KSE, a Rússia já está enfrentando atrasos no envio de armamentos pesados. Com esse transporte, um colapso logístico é inevitável. Além disso, encontrar trens para transportar os mísseis é apenas parte do problema. A fase de produção dos mísseis apresenta desafios ainda maiores. Não é nada fácil encontrar um engenheiro disposto a deixar a vida confortável em Moscou e São Petersburgo para trabalhar em canteiros de obras construídos do zero no frio da Sibéria. A indústria de defesa russa já está enfrentando uma escassez de 140 mil a 400 mil profissionais qualificados. As fábricas já estavam perdendo pessoal devido a mobilizações e fuga de cérebros. Se os engenheiros se recusarem a se mudar e se demitirem em massa, décadas de expertise técnica irão por água abaixo em um único dia. Essa escassez de pessoal tem uma consequência direta, um desastre de controle de qualidade. Máquinas sensíveis desmontadas apressadamente e transportadas para a Sibéria podem enfrentar problemas de calibração. Trabalhadores inexperientes podem cometer erros fatais em sistemas de orientação ou motores. Peças de baixa qualidade da China já estão sendo usadas devido às sanções. Adicione o estresse logístico a isso, e a precisão dos mísseis pode despencar. O exército russo pode até chegar a um ponto em que não pode confiar em suas próprias armas. E o golpe final vem da economia. Novas instalações exigem a construção de linhas de energia, redes de água, habitação para trabalhadores e conexões ferroviárias do zero. Isso coloca um enorme fardo adicional na economia russa, que já está sob sanções. Os gastos militares já ultrapassaram 8% do PIB. As reservas estão se esgotando, e cada peça importada custa de 30% a 80% mais. Do ponto de vista do povo russo, esta decisão é uma admissão concreta de que a propaganda do Kremlin sobre uma pátria segura efetivamente colapsou. Enquanto declarações oficiais falam de otimização de custos, as declarações de Shoigu e Peskov de que nenhuma região pode ser protegida estão ressoando amplamente. O fardo econômico recairá sobre o povo. Os custos de realocação, as interrupções na produção e os investimentos em infraestrutura que exigem uma reconstrução completa serão cobertos por aumentos de impostos e inflação. À medida que o setor civil encolhe, os gastos sociais serão cortados. Com sentimento de desmoralização entre os círculos nacionalistas, não conseguimos nem proteger nossas próprias fábricas. E uma percepção crescente entre os círculos liberais do verdadeiro custo da guerra podem criar uma nova fonte de pressão sobre o Kremlin internamente. A imagem de Putin de gerenciar a operação militar especial sob controle está sendo seriamente erodida por esta admissão. Os efeitos desta decisão se estendem além das fronteiras da Rússia. Irã e Coreia do Norte são dois aliados críticos que fornecem drones e mísseis para a Rússia. A necessidade de Moscou de ocultar suas próprias instalações de produção está mudando o equilíbrio de poder dentro desta aliança. A Rússia está se tornando cada vez mais dependente de apoio externo. Para preencher a lacuna em mísseis Iskander e de cruzeiro, a demanda por mísseis balísticos e projéteis de artilharia da Coreia do Norte, assim como por tecnologia de drones e componentes do Irã, aumentará. Isso aumenta o poder de negociação dos aliados e empurra a Rússia para uma posição subordinada dentro da aliança. Mesmo que a Rússia tenha localizado a produção de drones Shahed, a aquisição externa torna-se essencial à medida que os estoques de mísseis guiados de precisão se esgotam. Nesse processo, o Irã e a Coreia do Norte não são meramente fornecedores. Eles também ganham a oportunidade de testar e desenvolver suas tecnologias em condições reais de combate. Essa experiência acumulada pode se espalhar do Oriente Médio para futuras zonas de conflito na África. A possibilidade de que a crise de produção da Rússia possa acelerar a proliferação global de armas é paradoxal, mas realista. Para a China, a situação assume uma dimensão diferente. Pequim está mantendo sua parceria econômica com a Rússia, mas a revelação de que a indústria de defesa de Moscou é tão frágil está prejudicando a imagem da Rússia como um fornecedor confiável dentro do bloco BRICS. A China já estava agindo com cautela em relação às transferências de tecnologia sensível para evitar o risco de sanções. Este desenvolvimento pode aumentar ainda mais essa cautela. Este desenvolvimento cria vantagens para a Ucrânia em múltiplas frentes. A queda na capacidade de produção de mísseis da Rússia significa que as usinas de energia, ferrovias e centros logísticos da Ucrânia sofrerão menos danos.
Menos ataques de mísseis significam a proteção da infraestrutura civil e o funcionamento da logística atrás das linhas de frente. Isso dá à Ucrânia tempo para construir suas próprias capacidades ofensivas. Em segundo lugar, há a superioridade assimétrica. Enquanto a Ucrânia continua a produzir e a implantar suas próprias armas de longo alcance, a Rússia é forçada a reposicionar sua indústria de defesa. O FP-5 Flamingo está em produção em massa, com centenas de drones de longo alcance saindo da linha de montagem a cada mês, e a campanha de ataques profundos continua ininterrupta. Terceiro é a alavancagem psicológica e diplomática. A admissão do Kremlin de que nenhum lugar é seguro fortalece a posição da Ucrânia no cenário internacional. Tais sinais claros de fraqueza podem desencadear o maior fluxo de armas e apoio dos aliados. Demonstrar que as capacidades de ataque em profundidade da Ucrânia estão produzindo resultados tangíveis está reduzindo a resistência política ao fornecimento de armas de longo alcance. Mas o desenvolvimento realmente crítico ainda está por vir. Este desenvolvimento tem o potencial de tornar obsoleta a estratégia de Putin de mover fábricas para o leste, mesmo agora. A empresa de defesa da Ucrânia, Firepoint, está desenvolvendo 2 novos sistemas de mísseis balísticos, além do míssil de cruzeiro FP-5 Flamingo. O FP-7 foi testado em fevereiro de 2026. Estamos falando sobre um míssil balístico tático com um alcance de 200 a 300 km, capaz de atingir uma velocidade de 1.500 metros por segundo e transportar uma ogiva de 150 kg. Inspira-se no design aerodinâmico do míssil 48N6 do sistema S-400, mas foi completamente redesenhado com eletrônicos ucranianos e um corpo de fibra de carbono. Pode ser produzido a metade do custo do ataque MS, e seus lançadores podem ser disfarçados na forma de caminhões comuns. Isso torna quase impossível para a Rússia rastreá-los. A produção em massa já começou, e testes de campo estão programados para acontecer em breve. O segundo, e muito mais crítico, é o FP-9, um míssil balístico de curto alcance com um alcance de 855 km, carregando uma ogiva de 800 kg e atingindo uma velocidade terminal de 2.200 metros por segundo. Essa velocidade e alta trajetória balística dão a ele o potencial de contornar uma parte significativa dos sistemas de defesa aérea em camadas da Rússia. De acordo com Stillman, o fundador da Firepoint, os testes de voo para o FP-9 começaram no verão de 2026, e até 30 mísseis podem ser lançados simultaneamente. Isso implica a capacidade de fogo em salva no interior da Rússia, incluindo Moscou. Quando consideramos esses novos sistemas juntamente com a decisão de Putin de realocar fábricas, o quadro fica claro. O FP-5 Flamingo, com um alcance de 3.000 km, já era teoricamente uma ameaça a Omsk. Mas o FP-9 adiciona uma dimensão diferente à equação. Mísseis balísticos operam de maneira muito diferente dos mísseis de cruzeiro. Mísseis de cruzeiro voam horizontalmente a baixas altitudes e podem ser detectados por radar. Mísseis balísticos, por outro lado, descem verticalmente de uma órbita alta, e sua velocidade terminal os torna muito mais difíceis de interceptar. O alcance de 855 km do FP-9 coloca Perm diretamente dentro de sua zona de ataque. E à medida que esse alcance aumenta, o potencial para alcançar Omsk também cresce. A Firepoint menciona uma meta de produção de centenas por mês. O Flamingo já está sendo produzido a uma taxa de mais de 30 por mês. O FP-7 entrou em produção em massa, e o FP-9 pode ser implantado até o meio do verão. A Ucrânia agora possui um arsenal de ataque em profundidade de 3 camadas. No final, Stalin venceu a guerra em 1941 ao realocar fábricas para o leste, porque a tecnologia dos anos 1940 não conseguia penetrar o escudo de distância. No entanto, em 2026, mísseis com um alcance de 3.000 km e drones alcançando 2.000 km estão rompendo esse escudo. A história não está se repetindo desta vez, apenas mostra que o Kremlin quer acreditar que está. Quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.